Olá, turminha! Tudo bem? Hoje é sexta-feira e é dia de aula de ciências. Vocês estão preparados? E hoje nós estamos no clima de agosto. Então, vamos nos aventurar na aula de hoje. Eu sou a Bruna, mãe da Nanda, da Escola Marlene Carbone Pereira, aluna da professora Sandra, segundo C. Venho aqui diante deste vídeo dizer que minha filha está aprendendo muito com as aulas online e eu também estou reaprendendo. A professora Sandra está sempre disposta a esclarecer dúvidas e até nas correções diárias. Vocês estão de parabéns. E para a aula de hoje, nós vamos precisar da nossa apostila de ciências para estudar sobre a propriedade dos materiais. E vocês se lembram que na aula passada nós já começamos a estudar essa matéria e hoje nós vamos dar continuidade. Preparados? Lápis, borracha, apostila? Vamos começar! Nós vamos iniciar lá na página 190 e vocês vão acompanhar. Lá na página 190, nós vamos falar hoje dos materiais isolantes e dos materiais condutores térmicos. Olha que esses nomes parecem um pouco confusos, não parece? Mas não é não. Quando nós falamos de materiais isolantes, imagina, ó, isolante que vai isolar. E quando falamos de condutores, é alguma coisa que vai conduzir, então vai levar. Térmico, vamos lembrar de temperatura. Então, nós vamos falar de algo relacionado às temperaturas. Vamos lá? Todo ser vivo produz calor. Por isso, podemos dizer que o tempo todo trocamos calor com o ambiente. Quando sentimos frio, é porque estamos perdendo calor para o ambiente. Mas, quando colocamos roupas, sobretudo roupas próprias para as baixas temperaturas, elas evitam que o corpo perca calor para o ambiente. Vamos entender um pouco melhor isso. Olha a primeira imagem. Mostra a temperatura desse local. Ó, 5 graus. 5 graus é uma temperatura muito fria. E o menino está usando roupas adequadas para se proteger, para não perder calor para o ambiente? Ele está, ó, camiseta cavada, bermuda. O que está acontecendo? O corpo dele está perdendo calor para o ambiente. Já na segunda imagem, observa, a mesma temperatura de 5 graus, porém, ele está usando roupas adequadas, ó, touca, luva, blusa de manga comprida, calça, bota, tudo para se proteger e não perder calor para o ambiente. Dessa forma, ele não perde o calor e não sente esse frio que aparece na primeira imagem. Entendido? Mas não são somente os seres vivos que trocam calor com o ambiente. Os materiais também. É por isso que um sorvete, ao ser retirado da geladeira, começa a absorver calor e derreter. Pelo mesmo motivo, a lataria de um carro sob o sol esquenta. Ela está absorvendo calor. Vamos entender um pouquinho isso, ó. Olha a menina com um sorvete fora da geladeira. A temperatura do ambiente é de 30 graus. E o que acontece? O sorvete absorve essa temperatura, que é uma temperatura alta e quente. E aí faz com que ele derreta. Na segunda imagem, aqui nós temos um carro parado. E esse metal do carro, da lataria, absorve o calor. Ou seja, a mesma temperatura de 30 graus é passada para este automóvel, que fica totalmente aquecido. Se vocês observarem a bicicleta, deixa a bicicleta no sol. Depois você vai lá e rela lá na parte do guidão, do cano dela. Onde não tiver a borracha, vocês vão sentir que a parte de metal vai ficar aquecida. Por quê? Porque este material absorve a temperatura do ambiente. Então, não só nós, como os seres vivos, nós, pessoas, os animais, as plantas, trocamos o calor com o ambiente, como também os materiais fazem isso. Uns absorvem e outros não. Vamos ver?
Continuando, agora na página 191. Contudo, se a temperatura cair bastante, esses objetos vão perder o calor que receberam. Daí o sorvete para de derreter e a lataria do carro fica fria. Outro fato interessante é que o calor não passa somente de um objeto para o ambiente. Ele pode passar de um elemento para o outro. Um objeto bem que nós usamos em casa, ó, o ferro de passar, ele esquenta. E quando nós passamos esse ferro na roupa, o que acontece com a roupa? Ela também esquenta, ou seja, ela recebe o calor deste outro objeto. E também, vamos ver o outro exemplo, o leite quente. O leite quente, o café, esses tipos de líquido. Quando a gente coloca dentro de uma caneca ou de um copo, o que acontece com essa caneca e esse copo? Ele recebe o calor desse líquido, certo? E a mesma coisa se o líquido estiver bem gelado. Coloca lá uma água bem gelada com gelo no copo ou numa caneca. Esse copo, essa caneca também vai ficar bem gelado. Ou seja, os materiais que reduzem a passagem do calor de um lugar quente para um local mais frio são chamados isolantes térmicos. Vamos ver quais materiais são isolantes térmicos? Ó, a lã, lembra? Para aquecer o nosso corpo e proteger para não perder calor? O isopor, o plástico e a madeira são bons isolantes térmicos. Quem já viu alguém vendendo sorvete, geladinho, esse tipo de coisa dentro de uma caixinha de isopor? Por quê? O isopor é um isolante, ou seja, ele não deixa absorver calor do ambiente e conserva aquele material. Agora, nós vamos ver os materiais que conseguem absorver calor. Como é que eles são chamados? Ó, condutores térmicos. Os metais são ótimos condutores térmicos. Vamos ver os exemplos que aparecem na apostila? Aqui embaixo, na primeira imagem, ó, o isopor é um material isolante. Ele evita que a bebida absorva calor do ambiente. Por isso que é sempre usado isopor com gelo para manter a temperatura das bebidas para não ficar quente. E aqui o outro exemplo vai mostrar um forno. E geralmente as formas que são usadas ou são de vidro ou são de metal. Porque esses materiais, eles são condutores térmicos. Então, eles também recebem o calor do ambiente e absorvem. Tudo bem? Continuando, nós aprendemos dois tipos de materiais. Nós aprendemos aqueles que são isolantes térmicos e nós aprendemos aqueles que são condutores térmicos. Nós vamos observar agora, ó, nessa atividade, duas imagens e vamos responder de acordo com o que nós acabamos de ver, ok? Página 192. Primeira atividade. Observe as imagens, turma. Como bons detetives do segundo ano, observa a temperatura que aparece na primeira, a temperatura que aparece na segunda e quais os materiais que aparecem. Na primeira imagem, nessa caixa aqui, a gente já vê que o material dela é de isopor. E nós aprendemos que o isopor é o quê? É um condutor ou um isolante térmico. E aqui a lataria do carro é de metal. E nós acabamos de ver também que o metal é condutor ou isolante. Vamos ver. Tem agora 4 perguntas para nós respondermos. Vamos lá? Primeira, letra A. Qual é a temperatura dos dois ambientes? Isso está bem explícito, né? Está aparecendo, é só a gente observar, ó. Temperatura é de 30 graus. Então, vocês vão responder na letra A. 30 graus. Escreve bem caprichado e letra bonita, certo? Já identificamos a temperatura. Segunda pergunta. Compare as duas imagens. Que material está ajudando a evitar que outro material receba calor do ambiente? Ou seja, nós temos aqui o isopor e nós temos aqui o metal. Qual dos dois é que está impedindo, então, que receba calor? O metal ou o isopor? Lembra?
qual é o isolante térmico aqui? Vamos ver? Pensaram? Quem respondeu? Isopor. Acertou. O isopor é um excelente, no caso aqui, isolante térmico. O metal já vai absorver o calor, então não. Escrevam aí então, isopor. Letra C. Volte a comparar as duas imagens. Qual situação está mostrando um material que está absorvendo o calor do ambiente? Olha só, a imagem aqui está mostrando, né? Olha a expressão dessa moça e olha a expressão. Quem será que está sofrendo o calor do ambiente? O metal, o isopor, qual das duas imagens? A primeira, a segunda situação. Quem respondeu? O metal. Muito bem, aqui a gente viu que o isopor, ele é isolante. No caso aqui, quem está recebendo é o metal, que é o condutor. Bom, escrevam então, metal do carro. Pra gente saber de onde que é esse metal também. Escreveram? Bem caprichado? Letra D. Qual material é considerado um isolante térmico? E qual material é considerado condutor térmico? Nós temos agora isolante térmico e condutor. O isopor é o quê? E o metal? Vamos ver? Quem acertou? O isopor é um isolante térmico. Não permite a passagem do calor. E o metal é o condutor térmico. Capricha aí e responde bem bonito, hein, turminha? Pronto? Vamos continuar. Dei uma colher de chá para vocês, né? Mas tudo bem. Página 193. Número 2, observe a imagem. Nós vamos continuar falando desse assunto, tá bom? Na observação da imagem, ó, dá para ver que ela está cozinhando e aqui ela usa uma frigideira com um cabo aqui protegido. Aqui uma colher de pau, madeira, né? Que ela usa para mexer. E diante dessa imagem nós vamos responder a essas 3 perguntinhas. Letra A. Na imagem, que materiais reduzem a troca de calor? Nós temos materiais que são o quê? Isolantes térmicos. E qual isolante térmico aparece nessa imagem? Observa bem, ó. Aqui ela está perto do fogo, do calor, do fogão. Então, ela precisa de algo que não deixe ela se queimar. Quais os materiais que aparecem protegendo ela, no caso, para não ter essa troca de calor? Observaram? Como bons detetives, vocês já devem saber a resposta. Vamos ver? 2 materiais, ó. A madeira, que é da colher, e o plástico que protege o cabo da frigideira. Então, responda aí. A madeira e o plástico. Pontinho final. Bem caprichado, hein? Letra B. Que material conduz o calor com mais facilidade? Lembra que tem materiais que favorecem essa troca de calor. Que materiais são esses? Qual material aparece na imagem que favorece, então? Dá para saber já? Dá, né? Com certeza, o metal. Por isso que a maioria, né, das panelas são feitas com metal, certo? Então, responde, escreve certinho. Ponto final. Pronto? Letra C. Que desvantagem a cozinheira teria se o cabo da panela e a colher fossem de metal? Imagina que esse cabo não tivesse essa proteção de plástico. Imagina que essa colher também não fosse de madeira. O que poderia acontecer com essa cozinheira, pessoal? Imagina, se o metal esquenta, olha só, ela poderia queimar as mãos. Por isso, é importante ter esses materiais que, na verdade, são isolantes térmicos. Certinho? Capricha na resposta, hein? Agora, turminha,
Lá na página 195, tem uma atividade para vocês fazerem em casa, tá? Então, o exercício 3, letra A e B, e o exercício 4, vocês vão ler com atenção, responder bem caprichado e depois de tudo prontinho, vocês vão enviar para a professora, certo? Terminando isso, vocês já estão liberados da nossa aula. Bom, vamos ficando por aqui em clima de festa, em clima de folclore, em clima de agosto. Aquele beijo no coração e a gente se vê. Segura, segundo ano!